Irmãos, quero com muito carinho cumprimentar o Bispo Aides, Bispa Neuza, e agradecê-los imensamente por esse convite. E eu tremi na base, mas pensei, Bispo Aides está em direção de Deus, né? Se ele acredita que eu posso falar, eu não vou acreditar? Vou. Agradecer aqui o pastor Samuel, que está representando a presidência, a pastora Cleoni, são desde há muito tempo, né, os grandes incentivadores do meu ministério, conselheiro, confidente, amigo. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe o pastor Itamar, essa simpatia. E veio aqui muitas pessoas, né, muitos amigos, pastor Isaías Negrão, sua esposa, doutor Wilson, e tantas pessoas de Deus aqui, e falar aqui. E o pastor Samuel, para me consolar, falou: pastor Gil, isso aqui o povo é simples. Foi, tá certo, graças a Deus, né? Imagina se não fosse. Rever aqui a minha sogra, está aqui comigo, meus filhos, justificar que a minha esposa não está presente, que ela já tinha um convite, né, para ministrar em um retiro, numa igreja do Ministério Fama, e esse é o motivo pelo qual ela não se faz presente. E agradecer de todo o coração a melhor igreja, congregação do Campo de Campinas, a de Capuava 1, aqui ó, a mais top, agradecer aí o Flávio, a Esté, que bondosamente mobilizou lá a turma, assim como em outro convite a Fabiana, era superintendente, fez o mesmo, muito humilde esse povo, né? Graças a Deus. Então, é uma alegria, né, irmãos? É uma alegria estar na casa de Deus, nessa manhã de domingo, manhã chuvosa, e todos nós aqui, para a glória de Jesus. Vamos relembrar, então, o tema da nossa lição de hoje. Eu vou contar até 3, queria que toda a igreja mencionasse, por favor. 1, 2, 3. Orientações bíblicas sobre a intimidade do casal. Cumprimentamento a doutora Rita Augusta, missionária, né? Muita gente que nos instrui, que nos inspira a vencer. Meus irmãos, então hoje é o dia de falar da intimidade no casamento, a intimidade do casal. Mas falar isso à luz da Bíblia. Falar isso, o que Deus tinha em mente quando Deus criou o casamento, né? Porque aqui a gente pode até dar alguma opinião, mas o foco da lição é falar o que a Bíblia pensa, né? O que Deus pensou quando Ele criou o homem, criou a mulher, criou o casamento, a união conjugal, e a gente precisa ver isso com clareza. E o ato conjugal, a vida íntima do casal, é aquilo que é de muita importância dentro da relação conjugal, dentro da relação da união. Então nós precisamos atentar um pouquinho. E aí eu penso que Deus tinha em mente, quando Ele criou o sexo, criou a intimidade, eu acho que Ele tinha em mente a nossa felicidade, a nossa alegria. Que nós fôssemos mais felizes, né? Esse é o projeto de Deus para o homem e para a mulher, alegria, felicidade. E aí quando Ele dá para nós essa possibilidade, Ele está cuidando com carinho, de uma maneira, e criando uma situação para atender às nossas necessidades emocionais, fisiológicas, espirituais, e tudo isso vai se fundir nessa conjugalidade. Então, acho que a visão de Deus era exatamente isso, produzir em nós, criar uma situação para que nós fôssemos felizes. E, infelizmente, nós vamos perceber, e eu como terapeuta também afirmo, como leitor, estudante, também como profissional, que isso que Deus criou para ser uma fonte de prazer, de alegria, de contentamento, de bênção, infelizmente também é uma fonte de dor. É um tema que leva as pessoas a sofrerem muito também, infelizmente. E aí nós temos que entender hoje, por quê? Que o que Deus cria para trazer alegria, também produz sofrimento, também produz desgosto, também produz trauma,
feridas, né? Marcas profundas, que vai refletir, né, nas demais áreas da vida da pessoa. Então, tem algo errado acontecendo conosco. Se Deus cria algo com um objetivo, de trazer alegria, e isso traz o contrário, o que está acontecendo? Deus errou, ou nós que não estamos sabendo e dando conta de lidar? Né? Então é uma reflexão que eu quero já aqui de começo trazer para todos nós. Então é importante isso, né? Aqui no número 1 da revista vai falar o matrimônio e a vida sexual. E é interessante que o escritor, da forma que foi organizada a revista aqui, ficou assim, já começou falando de sexo para depois falar das outras coisas, né? Então, a gente não pode ir muito nesse ritmo aí, é como se fosse fazer sexo sem ter aquecimento, né? Ele já começou logo, ato conjugal, intimidade, para depois falar de respeito, de comunicação e tal. Vamos fazer o caminho contrário um pouquinho, né? Vamos aquecendo, vamos aquecendo. Mas é interessante nós pensarmos o seguinte: o que constitui a nossa sexualidade? Como é constituída? O nosso papel, a nossa identidade sexual. Porque quando o jovem vai para o casamento, o moço, a moça, ele já tem consigo uma identidade, uma formação intrínseca, né? Consciente ou inconsciente, daquilo que para eles são sexualidade. Mesmo que não, pastor, tem gente que não tem, porque não estudou, não leu nada sobre. Isso não tem a ver com ler, isso tem a ver com sentir. Como isso foi vivido na vida da pessoa, né? Como foi trabalhado esse tema, como era a relação dos pais, como era a relação, né, principalmente dos pais, tinha afeto, tinha calor, era uma relação fria, era uma relação turbulenta, era uma relação harmoniosa. Tudo isso vai refletir na vida do jovem, da criança, do jovem, do adolescente, do adulto, nessa formação dessa forma de lidar com isso, né? Então, a gente precisa pensar nisso, que para chegar ao casamento, é preciso primeiro a gente ter esse encontro, né, com a gente mesmo. O que eu penso sobre isso, né? E agora nós falando também como religião, todos nós, se formos voltar aí 2, 3, 4 gerações, nós vamos chegar num católico, sim ou não? Porque a igreja evangélica saiu da igreja católica. Se você voltar aí 2, 3 gerações, você vai chegar num católico. E aí como que a sexualidade era passada? Eu estou falando aqui de cultura. O que é cultura? É aquilo que muitas vezes inconsciente norteia o nosso comportamento. Então, as crenças que são construídas. Então, como na igreja católica era falado e vivida a sexualidade? A ideia que se tinha era que quem estava mais perto de Deus não mexia com sexo. Sim ou não? Que era o padre, o sacerdote, as freiras. Então, quem mais estava perto de Deus eram pessoas que não tocavam nisso. Eram privados disso. Então, o que fica no inconsciente coletivo? Isso, né? Que se eu quero ter uma intimidade profunda com Deus, eu tenho que ter o sexo apenas como talvez um mal necessário, mas não como uma coisa de Deus. Isso foi construído, talvez está no inconsciente nosso, né? E aí, eu que nasci na Assembleia de Deus, no berço crente, depois eu também aceitei Jesus, viu, Luiz? O berço era crente, mas depois eu levantei a mão também, né? A gente não via os pastores, os líderes antigos, fazerem um carinho na esposa, honrarem as esposas publicamente. Pelo menos lá em Porangatu. Às vezes aqui em Goiânia, coisa mais evoluída, né? Lá o pastor mais santo era aquele que a gente não via ele pegar na mão da esposa, fazer um elogio, entendeu? Não estou nem falando em beijo, não. Misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Então, o que foi sendo construído? Essa ideia. Que eu deixo de ser crente um pouquinho para fazer sexo. Entendeu? Aí eu volto para ser crente de novo.
Semana da ceia, não pode. Isso está no nosso inconsciente, trabalhando essa ideia. Então, quando a pessoa vai para este contato, é preciso a gente hoje lançar luz a isso. Ah, pastor, mas isso não tem nada a ver, quem está novo aqui, que já pegou essa geração, que a igreja fala disso, primeiro, que a igreja não falava disso. Todo o livro de Cantares, que é o livro erótico, é o livro do romance, do sexo, era espiritualizado, era Cristo e a igreja. Gente, nós temos 65 espiritual, não pode ter um. Para a gente pensar no The Fly. Agora nós estamos também, talvez partindo para outro extremo, né, da banalização. Tudo está errado. A supressão, a repressão, ter isso como algo, não é? Um mal necessário, algo que infelizmente a gente precisa para viver, como também a gente vai passar para extremo de pessoas que pensam que falar de sexualidade é descrever o próprio ato sexual ao público. Isso não é educação sexual. A banalização. Então vamos caçar um caminho do equilíbrio. Tudo bem? Então isso é importante, nós pensarmos nisso. Agora vamos lá, voltar um pouquinho quando Deus faz o homem, quando Deus resolve fazer a mulher. Deus faz o primeiro clone da história. Deus clonou o homem, tirou uma das suas costelas. O osso chato é a parte do nosso corpo que tem mais células tronco. Então Deus retira a costela, das células tronco constrói a mulher. Muda apenas o par de cromossomos que tem a ver com a sexualidade. O homem XX e Deus cria o XY para ser o feminino. E aí Deus clona esse ser e cria outro ser a partir desse. Por que Ele não fez de fora? Não é? Por esse projeto de Deus, da complementariedade, da cumplicidade, da unidade. Então nós vamos ver que aí Deus, né, ao mesmo tempo que Ele é um geneticista, Ele é um ortopedista, Ele também é um cirurgião plástico. A Bíblia fala que Ele fechou a carne no lugar, fez uma cirurgia plástica. Pensa se não fizesse, nós já somos feios demais. Deus fez uma plástica no homem, ali para ficar tudo normal. E Ele constitui, então, o casamento. E aí, eu vou falar de alguns tipos de relação que eu acredito que são relações que não são a relação no ideal de Deus, no ideal bíblico, né? Pierre vai dizer que existem alguns tipos de relações que são adoecidas, ou seja, a pessoa não desenvolveu e não chegou à plenitude daquilo que deveria ser. Por exemplo, existe o tipo de relacionamento que é o relacionamento genital. Diga comigo, relação genital. Eu vou falar as características. A relação genital é aquela relação que existe uma tensão sexual e ela precisa ser aliviada o mais rápido possível. Então, toda a relação ela é motivada por causa da tensão sexual que precisa ser aliviada. Certo? Essa é uma das características. E outra característica, qualquer objeto de prazer serve, porque eu preciso aliviar. Aí a gente vê até homens fazendo sexo com animais, né? E o vício da masturbação também é uma relação genital, eu comigo, mas de forma apenas genital, né? Qualquer objeto serve, precisa aliviar a tensão. Nesse tipo de relação há uma redução nas carícias, nas preliminares, né? E na atenção ao outro. Essa atenção é apenas enquanto eu quero alcançar. Eu alcancei o alvo, a pessoa se entregou ao sexo, tanto o homem quanto a mulher, então acaba toda a atenção um pelo outro. A atenção é apenas para alcançar esse objetivo. Nessa relação, o sexo é o fim, é a finalidade do encontro.
E nós vamos ver que a Bíblia não fala dessa forma. O sexo é um meio, o sexo não é o fim. O sexo é apenas, né, um complemento, é a cereja do bolo, né, algo que Deus criou para embelezar. Nesse tipo de relação, nós vamos ver a rapidez do coito, do ato em si, a perda de interesse pelo parceiro pós-relação. A pessoa perde o interesse, sente nojo às vezes. E aí está aí o carnaval daqui a uns dias, que esse então, ele é escancaradamente relação genital, né? Quando a gente vê o governo dando camisinha para as pessoas, como quem diz, vai lá e faça sexo, com muitos, né? Com muitos, o quanto mais você der conta. Então, é uma relação genital. Isso é uma regressão do ser humano para ser um animal. É como se ele fosse apenas um animal. Ele não enxerga o outro como um ser. O outro é para ele um órgão, é um corpo apenas, né? Eu me lembro que um dia eu atendendo com a minha esposa, e uma pessoa falou assim, não, pastores, eu queria não ser enxergada pelos homens apenas como uma vagina. E aí eu pensando, né? Será o que faz os outros te ver apenas dessa forma? Né? Porque aí nós vamos ter um desvio do projeto de Deus. E isso tem dentro do casamento. Tédio e solidão a dois, depois da relação vem o tédio, a solidão, não tem diálogo, não tem cumplicidade. E aí ele tem também um aspecto cíclico, né? Aliviou a tensão, afasta um do outro, não tem interesse, daí a pouco aproxima de novo, baixou a tensão de novo, e aí fica nesse ciclo, né? Vicioso. Da aproximação apenas para o ato em si, não para a vida. Esse é o tipo de relação genital. E nesse aqui, então, a pornografia domina, não é? Porque o outro é apenas esse órgão mesmo, né? E, na verdade, é uma relação egoísta, porque eu estou fazendo comigo, é com o que eu desejo. O outro é apenas esse objeto de desejo. Nós temos outro tipo de relação que ainda também não é a ideal, no ideal de Deus, é a relação sensual. Forma sensual do amor. Então, esse tipo de relação, a pessoa vai buscar o quê? A variação de tipos de excitação. A pessoa não conforma e ele vai criando formas de se excitarem, né? Criando recursos, maneira, tem que ser cada dia num lugar, tem que ter muitos acessórios, né? Porque aqui, nesse tipo de relação, ela é um pouquinho melhor do que a genital, mas tão adoecida quanto, por quê? Irmão, o maior estímulo que nós temos que ter é a pessoa do outro. É a pessoa do outro. Em tudo que ele é. Não é apenas como ele se vestiu, não é apenas o ambiente. Isso são coisas que nós temos que fazer periodicamente, né? Dar uma renovada na relação, tal, umas férias, um negócio, não é pecado. Agora, quando o casal depende disso, então essa relação é adoecida. Se não tiver um negócio, um estímulo extra, o negócio não acontece. Então, nesse caso, também há uma procura de variação de parceiros, e eu vejo muitas pessoas falar assim, é difícil ser casado, né? Ficar com uma pessoa só a vida inteira, comendo a mesma comida, né? A vida toda. São pessoas que estão nesse nível aqui, que precisam ser libertas, né? Precisam ser libertas. Há um estado na relação sensual, há um estado permanente de insatisfação. Insatisfação. A pessoa incrementa, busca novos parceiros, mas o vazio está dentro. A solidão, a ausência, né? Então há um encantamento, mas o encantamento dura muito pouco. Ele perece. E aí essa insatisfação crônica, e muitas vezes culpa o outro, né? Há uma insatisfação interna e eu projeto no outro. Eu sei que não é bom, você que, né? E aí
a gente precisa repensar isso. O que eu estou precisando? Né? Será que é isso que Deus tem para nós? Precisamos pensar. E aí quando a pessoa, eu preocupo muito com moças que exaltam muito o corpo, expõem muito, mulheres casadas, porque quando a pessoa está nisso aqui, o homem também concorda que a mulher anda, né, seminua, coladinha, isso aqui, ó. Porque o negócio está muito no visível, está muito no corpo, é o culto ao corpo, é o mundo das sensações, dos sentidos, não tem alma, não tem alma. Então, se a pessoa tem necessidade de expor sempre o corpo e mostrar os atributos físicos, está carecendo de alma, está carecendo de espírito, está carecendo de vida. Você é muito mais do que um corpo. Mas só que como a gente se apresenta apenas corpo, é isso que as pessoas vão ver em nós. E aí eu vejo hoje até pregadores pregando com a calça coladinha. Para que um pregador tem que vestir uma calça coladinha para vir aqui no púlpito? Olha, me perdoe, pastor Samuel. Isso eu falo lá no Capoava. Se eu falar alguma coisa inadequada, cada igreja tem sua doutrina, mas eu estou falando como cientista, aspas, dessa matéria. Então, há uma necessidade. Você tem muito mais para mostrar do que a sua perna, ou não? Entendeu? Porque não basta ser belo, tem que ser sensual. Então isso é um desvio daquilo que Deus programou para nós. É um desvio. Então há uma procura permanente de estimulantes, a solidão e o tédio também continua. A procura de reciprocidade, nesse caso aqui é um pouquinho mais evoluído do que a genital, porque aqui os dois querem, né, um mostrar que é melhor do que o outro, e entra nessa disputa, um quer desempenhar para satisfazer o outro, porque ele vai ter felicidade de saber que o outro achou ele bom. Na genital não quer nem saber o que o outro achou, mas aqui já tem essa, sabe, eu fui bom, ei, você é bom, você é bom. Né? Então há essa preocupação, né, talvez excessiva. Então é o prazer dos sentidos, ambos são objetos um do outro, talvez até um objeto do exibicionismo. A pessoa se sente tão menor que aí ele tem que casar com alguém para ser o troféu, para ser, né, para ser exibido, e isso tudo vai afetar na relação. E essas pessoas da relação sensual, diga comigo, não acreditam no amor. Porque eles não sabem o que é amor. O negócio é pele, né? É corpo. E aí, se a gente for olhar assim na mídia, né, a gente vai ver os artistas mergulhados nisso. Precisam ser curados, vamos orar por eles, né? Vamos orar por eles. Além disso, nós vamos ter aí os vínculos por conveniências. Pessoa que casa, arruma um parceiro pelo que ele pode oferecer, não pelo que ele é. E isso vai dar uma consequência também na relação. Vínculo compensatório. O que é o vínculo compensatório? É pela função emocional que o outro tem na minha vida. Eu tenho uma ausência de pai, aí eu vou arrumar um marido para ser esse pai, né? Eu tenho uma necessidade de proteger, eu vou arrumar minha esposa e ela vai se tornar minha filha. Mas aí eu sempre pergunto aí nos encontros de casais, como é que vai ter fogo, pai com filha, né? Maninha com filho? Perde a graça. Precisa evoluir. E nós vamos ver lá em Atos, capítulo 28, né, que o comentário vai dizer, ouve, mas não compreende, falam, mas não escuta. Aí não há comunicação, não há uma integridade, não há uma cumplicidade, não é profunda a relação, aquela relação superficial, não é?
E aí até o nosso comentarista sobre comunicação, o irmão André, ele está viajando, não está aqui, ele disse uma coisa interessante. Se a relação do casal é baseada apenas em sexo, daqui a um tempo não vai ter mais sexo. E aí, o que vai sobrar? O que vai sobrar? Né? Quando ficarmos velhos, o que vai sobrar para a gente conversar? Nós não aprendemos a conversar, não aprendemos a compartilhar a vida, né? E aí, como vai ser? Agora, tem também a forma possessiva, pessoa que se sente proprietário do outro, tem que ter o controle, e o ciúmes é uma das formas da gente querer controlar o outro, né? Que o ciúmes é feito de uma receita de 2 ingredientes pelo menos, mas esses 2 é fatal, é a baixa autoestima e o endeusamento do outro. Eu não sou, mas ele é demais, ela é demais, todo mundo quer, e como eu não sou tão bom, qualquer um é ameaça. Tem que ser liberto, relaxa, né? No trabalho terapêutico é muito importante quando isso, porque às vezes a pessoa chega, mas se ela me terminar comigo, e aí a gente faz a pessoa refletir sobre os ganhos e as perdas, né? Será se ela não vai ter perdas? O que ela vai perder? Aí que a pessoa olha para ele, é mesmo, vai perder um companheiro, vai perder um amigo, vai perder uma pessoa boa. Então, se você é companheiro, é amigo, é pessoa boa, e ela te deixar, vai ter alguém que vai te valorizar, né? Estou falando no caso de namorado. Mas esse ciúme, essa possessão, né, ela vai aniquilar o brilho da vida. E sem falar aqui também dos bloqueios, né? Os bloqueios que nos impedem de ser espontâneos, às vezes somos travados, né? Não damos conta de viver na plenitude, a gente faz sexo, e fazer sexo não quer dizer que é íntimo, né? Fazer sexo, mas não dá conta de conversar sobre isso, porque mexe com seus conteúdos. É por isso que eu falo que é um tema para trazer alegria, às vezes traz muita dor e muito sofrimento. Mas eu quero ser ousado nessa manhã e dizer que o Espírito de Deus vai trazer cura aqui hoje. Deus falou ao meu coração. Ele vai trazer cura. Porque Deus quer que você seja feliz. Como a Bíblia diz. Porque é projeto de Deus para as nossas vidas. Então vem as superficialidades, né? Aquele negócio superficial. O que é o projeto de Deus então? Já falei muito do que não é. O que é? O projeto de Deus é que a gente tenha, né, um encontro de verdade um com o outro, que é chamado na psicologia de encontro existencial. É 2 existências se encontrando, não é só 2 corpos se encontrando, 2 existências, 2 histórias, 2 corações, 2 almas, 2 espíritos, né? 2 corpos, 2 mentes, e esse encontro existencial profundo, maravilhoso, que nós precisamos. É por isso que às vezes eu falo e chocam os teólogos. Eu sou casado, eu sou uma só carne, e aí eu falo, não é uma só carne, e eles regalam o olho para mim, porque se você for, você alcançou algo, e você tem que orar para nós, porque nós estamos lutando para ser. Não é só pelo fato de você fazer sexo, você é uma só carne. Já falei de 2 tipos de relação aqui, que é sexual, mas não é íntima. E aí a Bíblia, a lição colocou aqui, orientações sobre a intimidade. Não está falando orientações sobre sexo, puramente, sobre a intimidade. Por quê? Porque nós temos que desenvolvermos para alcançar isso. Para falarmos que somos uma só carne, tem que haver entrega. Tem que haver conhecimento um do outro, tem que haver profundidade na relação. Não é essa relação superficial, é uma relação mais profunda, não é? Jacó Levi Moreno vai falar do poema do encontro, ele fala, aproximar-me-ei de ti, e arrancar-te-ei os teus olhos das órbitas, e colocarei no lugar dos meus, e tu arrancarás os meus olhos das minhas órbitas, e colocarás no lugar dos teus. Assim, eu te olharei com os teus olhos, e tu me olharás com os meus olhos.
Então isso é encontro. Isso é projeto de Deus. Eu olhar para esse outro com o olhar dele, respeitando o que ele sente, como ele foi construído. Encontrar de verdade. Ter a percepção de verdade, profunda. Isso é de uma noite para o dia? Não, é uma construção. Dá trabalho. Dá trabalho. Mas é maravilhoso. Aleluia. Nesse encontro, o sexo é uma complementação. O sexo é algo que vem para coroar a relação. Mas tem muita coisa a mais, muita coisa antes. Tem reciprocidade. Aleluia. Quem está comigo? Vocês estão assim tão caladinhos, eu estou com medo de vocês. Hein? Que geralmente quando as pessoas falam de sexo, é uma risaiada na igreja. Eu acho que eu não dou conta desse tema não, viu, Tamar? Estou bem. E o que é que não está bem? Quieto, não revela. Não revela. Porque eu penso, meus irmãos, enquanto a gente fazer disso chacota, a gente não trata. A gente está desviando da dor das pessoas. A gente está divertindo as pessoas naquilo que elas sofrem. Tem muita gente que sofre. E eu estou respeitando a sua dor. Quero ser boca de Deus na sua vida hoje. Tem jeito para você. Deus tem cura para nós. Deus vai nos dar habilidade para mexer com esse negócio. É isso. Gostei. Aleluia. Glória a Deus. Então é necessário nós pensarmos que isso que a Bíblia propõe é uma unidade de matéria e espírito, é um encontro de verdade. De eu saber que a minha esposa está sentindo, né? Tem dia que a mulher está para abraço, tem dia que ela não está, coisa, né? Porque se a gente pegar aquelas receitinhas que os pregadores falam, todo dia que você sair, dá um abraço, dá um beijo, coisa boa, vamos cultivando. Agora, tem dia que o outro não está de abraço. Ele está assim, que a gente chama de ensimesmado. O que seja? Consigo mesmo. Está reflexivo. Não, mas tem que abraçar, vem cá. E aí eu estou agredindo o outro, estou invadindo. Tem hora que o homem não quer fazer uma DR, ele quer pôr a coisa, quer dar uma espairecida, irmã. Não fica afoita, não, calma. Isso não quer dizer que ele está te abandonando. Está vendo que é conteúdo nosso? Porque o que o outro faz é uma coisa, o que eu sinto é comigo. O problema nosso é que a gente pensa que o outro é responsável pelo que a gente sente. Nós é que somos responsáveis pelo que nós sentimos, não é o outro. Por quê? Uma atitude pode desencadear em um afeto, no outro desafeto. O que é o problema? É o receptor, se voltar na comunicação da aula passada. Não é o emissor, é o receptor. Eu lembro que eu tratei uma senhora, ainda era estagiário, que ela sentia abandonada pelo esposo, e o esposo a 20 metros dela. Eles iam pescar, tinha uma casa de camping, lá ia e ficava na beira do lago, e ela chorando lá na terapia. E o que foi? Não, é porque eu fico sozinha e ele me abandona. Como é? Conta para mim. Não, é porque ele deixa eu na casa, a casa é boa, tu fica lá na varanda, mas aí ele vai pescar no lago assim. Quantos metros? Uns 30 metros. Mas aí, o que tinha por trás desse choro? Ela tinha uma história de abandono na infância, que não foi curado. Aí o que o outro faz? Aciona. E o homem está culpado? Não, era um homem que faria tudo para vê-la feliz.
Então precisamos perguntar para nós mesmos: o que eu estou sentindo? O que é isso? De onde está vindo isso? Né? Esse sentimento, essa amargura, de onde está vindo? Nós precisamos pensar para que a gente possa ter saúde. Uma coisa fantástica no relacionamento que Deus propõe para nós, e eu vou falar aqui alguns aspectos do relacionamento que Deus planejou para nós, e uma coisa importante que o apóstolo Pedro falou na sua carta, capítulo 3, versículo 7. Coabitai, ficai com ela. Com? Quem lembra do texto? Com? Diga, entendimento. Ih, vocês estão dormindo? Coabitai com? Entendimento. Ah, então não é só o corpo, não? Não, olha que a cabeça tem que estar funcionando. A de cima tem que estar funcionando. Se desligar de cima não vai prestar. Coabitai com? Aí vem uma palavra, irmão, dando honra. Que coisa linda. Dando honra à mulher. Quantas vezes nós desonramos uns aos outros nesse tema, hein? Crítica. Nós somos ácidos, exigentes. O outro não fez como eu queria. A outra não me correspondeu. E aí nós usamos os textos da Bíblia a nosso favor. Seu corpo não é seu. Está fora da doutrina. Não tiver em casa, tem na rua. Se eu fosse mulher e o marido falasse isso para mim, eu falaria: então você vai agora para a rua. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai. Porque então o que eu sou para você? O que eu sou para você? Agora, da mesma forma, nós precisamos entender que nós somos organicamente diferentes. O homem é muito mais. Isso é questão anatômica e fisiológica. Como somos e como funcionamos. Fisiologia e anatomia. Então, nós somos estimulados de maneira diferente. Porém, nós precisamos entender e aprender a viver isto, expressando amor através disso, indo ao encontro do outro através disso, muitas vezes renunciando a gente, não é? É isso que quando Pedro diz dê honra, quer dizer, em outras palavras, além de honra, quer dizer o seguinte: dê preferência à mulher. Com quem? Você é facinho, rapaz, anatomicamente, fisiologicamente, para você não tem muita dificuldade. Dê preferência a ela, como ela quer, ritmo, o que ela quer que seja feito, ritmo, toque, dê preferência. Ou seja, preocupe com ela, porque ela é mais complexa. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer: o marido pague a mulher, a sua benevolência, o seu gozo, o seu prazer, pague. Da mesma forma, a mulher pague. Porque é mandamento, é alegria, mas nós temos que entender o seguinte: como, não é? Eu vou fazer para isso, né? Deus me dá a graça para eu satisfazer esse outro, para nós termos um verdadeiro encontro. Sair da cobrança. Coisa chata, irmão, é quando uma coisa prazerosa se torna cobrança. Coisa chata. Já pequei muito também nessa área, que a gente entra no casamento sem saber de nada e morre sabendo menos, mas já pequei
também nessa área. Transformar algo prazeroso em cobrança. Nós temos que deixar a coisa fluir. Não é? Vamos deixar a coisa fluir. Deus vai dar vitória. Em nome de Jesus. Ou não? Então a honra é isso, é dar preferência. Dê preferência. Já tinham pensado nisso? Dê preferência. Leva ela primeiro. Dê preferência. É isso. Como é que a gente vai honrar o nosso chefe? Quando ele chega, a gente cala. É ele que fala. Não é? O pastor vai visitar a sua casa, você quer falar mais do que o pastor? Quem é sábio, o pastor chega. Vamos ouvir o que Deus quer falar através do homem de Deus. Isso é dar preferência, é dar honra. Então, homem, dê preferência. Porque vocês são co-herdeiros, vai herdar junto. Não está dizendo que o homem não vai ficar fora, vai herdar junto. É uma questão de entendimento. Amém? Então a Bíblia também vai falar, para ninguém privar o outro disso. Não é? A gente entender isso, está passando uma dificuldade, talvez ela seja biológica, busque ajuda. Não é? Porque se o casamento tem uma lacuna aqui nessa sexualidade, o inimigo, a Bíblia fala, né? O inimigo está ao derredor, buscando uma brecha. Ô meu querido, busca ajuda, busca cura, não é? Para que Deus te abençoe e você possa viver plenamente esse prazer, essa alegria que Deus te dá. Fala também de quê? Do leito sem mácula, ou seja, Deus colocou limites. Quando a coisa é só genital, só sensual, só erótica, aí não tem limites. Né? E está a indústria do sexo aí para falar disso, né? Não tem limites. Vai indo, já fez tudo e ainda está insatisfeito. Por quê? Porque não é do jeito que Deus quer. Porque não houve alma envolvida. Então, às vezes eu satisfaço o meu corpo momentaneamente, mas há um vazio na alma. Não senti amado, não sentiu amada. E aí, meu filho, isso não tem coisas que vai suprir esse vazio. Não tem lugares, não tem situações. Ela tem que buscar, temos que buscar satisfazer nessa profundidade. Tem que ter privacidade. A gente vai ler aqui em Cantares, né, o quanto eles eram românticos um com o outro, que coisa linda. Ele fala de detalhes, ela fala de detalhes, era aquele negócio, o convite ao encontro, né? Mas era uma coisa de um para o outro. Tem coisa que é nossa, irmão, é íntimo. Não põe na praça, não. Sua intimidade, não. Seu quarto é sagrado. Sua vida íntima é sagrada. A Bíblia fala que é jardim fechado, é fonte selada. Um dia eu fui num hotel buscar um pastor, era até uma época de convenção, estava eu e várias pessoas comigo, e aí o pastor já veio descendo. Ei, mas hoje eu peguei minha esposa. Eu falei, pensa. Quem quer saber disso? Quem precisa saber disso? Aí a Bíblia fala, beba da água da tua cisterna, da tua fonte. Ela não pode derramar para a rua. Que Deus nos ajude. Que Deus nos cure, nos leve à plenitude, para que aquilo que a gente viver dentro do nosso quarto seja suficiente. Possa ser gratificante, maravilhoso, e a gente não tenha necessidade de expor, necessidade de ficar olhando um para o outro e ser caçadores. A gente seja satisfeito para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém? Eu queria orar com você, 2 minutos. Você pode ficar de pé, por favor? Oh, glória a Deus. Aleluia.
Tem vícios que nós precisamos ser libertos, né? Essa semana mesmo eu recebi um pastor, é de outro ministério, é de outra igreja, meu consultório, e ele trouxe uma demanda inicial, nada a ver, né, com aquilo que era de fato a dor dele. Mas aí a gente foi mexendo, chegou. E ele, em lágrimas, disse: pastor, meu problema é que eu sou viciado, né, na pornografia, e vocês já sabem, quem vê pornografia, para que vê? E a lágrima descendo. E aí eu não tenho uma vida plena com a minha esposa, e ele culpando ela, até que ele chegou no entendimento que a mudança teria que começar nele, que ele ser liberto desse vício. Porque se eu me satisfaço, é difícil o outro dar conta de me satisfazer. Por quê? Porque é na minha hora, é do meu jeito, eu não tenho que negociar. Aí eu quero que o outro seja essa pessoa que me entende e faça o que eu quero. Então tem que ser liberto. E ele chorou, e oramos juntos. Eu queria orar com você nessa manhã. Podemos viver melhor. Sexo é bênção de Deus. Não deixamos de ser homem de Deus por ter uma vida sexual com os nossos cônjuges ativa, criativa, abençoada. Deus é conosco, Deus é com você, mas Ele quer te dar uma liberdade aqui hoje, em nome de Jesus. Amém? Então vou orar 2 minutos com você. Pai, no nome santo de Jesus, através do Espírito Santo, eu coloco, Senhor, diante de Ti, essas centenas, talvez, de vidas que estão aqui, me ouvindo atentamente, humildemente. Ó Espírito Santo, eu sei que o Senhor tem um projeto, uma proposta de alegria, alegria sem culpa, alegria sem mácula, alegria plena, alegria do céu, alegria, gozo na alma, satisfação do corpo, intensamente, profundamente. E o Senhor criou um jeito da gente viver assim, e chamou esse jeito de casamento. O Senhor chamou isso de casamento, onde nós pudéssemos viver plenamente a nossa vida, e abençoar a vida de um cônjuge. E eu quero no Teu nome liberar essas pessoas que estão aqui. Quero liberá-las para viver essa plenitude. O Senhor veio trazer vida, e a trouxe em abundância. Tudo que está impedindo, tudo que está frustrando, amarrando, caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. E que possamos ser, ó Deus, capacitados pelo Senhor, para vivermos o amor conjugal, o amor relacional, para a glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, eu te louvo, em nome de Jesus. Amém e graças